Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Continuamos com o tema, saia do comodismo, sirva a Cristo. E nessa noite, baseado nesse texto, eu quero falar sobre o tema aperfeiçoando o corpo de Cristo no serviço. Capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 7, é importante não só se dispor a servir, mas também é importante saber qual é o nosso objetivo quando nós servimos a Deus, onde não importa aonde Ele nos chame e nos coloque para assim fazê-lo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse trecho: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai celeste, Senhor da glória, autor e consumador da nossa fé, criador de todas as coisas, reto juiz, Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente, é diante do Senhor que nos colocamos quebrantados, humilhados, sabendo que nada merecemos, mas confiando a Deus nos méritos e na intercessão do nosso Redentor amado Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário, humilhando-se, morrendo, mas ressuscitando e subindo aos céus, para que pudesse por toda a eternidade até a sua volta interceder pelo seu povo que Ele comprou pelo seu precioso sangue. Estamos diante de Ti, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a entender a Sua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a não andar segundo o nosso coração corrupto, as nossas inclinações, mas segundo a Tua vontade, as Tuas promessas, a Tua verdade, o Teu querer, não somente para o louvor da Sua glória, mas para o nosso próprio bem-estar, para a nossa santificação, para uma vida plena de relacionamento com o Senhor e com aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Ó Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Yu Myung-shin, você não precisa guardar esse nome, é óbvio. É um homem coreano que tem 26 anos de idade e que infelizmente parou de se desenvolver aos 10 anos. Se você encontrá-lo hoje com 26 anos, ele vai aparentar ainda ter apenas e tão somente 10 anos de idade. Pode parecer engraçado, mas o nome que foi dado a esta doença rara é conhecido como Síndrome de Highlander. Você já deve ter visto o filme e entende muito bem o porquê este nome foi concedido a quem tem esse tipo de doença. Diferentemente de outros casos semelhantes ao seu, Shin não carrega outras complicações de saúde que são comuns a quem tem a síndrome de Highlander. Mas, infelizmente, por causa da sua aparência, apesar de ter 26 anos, ele não consegue um relacionamento
social adequado. Seus amigos crescem, seus amigos se desenvolvem. Eles não querem estar com alguém que parece que tem 10 anos. Conseguir uma mulher, então, se torna ainda mais difícil na sua vida. Amizades, namoros com jovens de sua faixa etária são, enfim, praticamente impossíveis. Nós estamos diante de um claro exemplo de uma anormalidade para aquilo que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado por Deus para crescer fisicamente, para se desenvolver. Sem o pecado, talvez não veria aquilo que a idade vai trazendo, mas de qualquer maneira teríamos que crescer. Ninguém poderia ser do tamanho de um bebê de 2 meses para o resto de toda a sua vida. Todo ser humano em sua saúde completa, equilibrada, tem a sua normalidade orgânica e foi feito para crescer fisicamente. Um corpo que não cresce, enfim, é um corpo enfermo, é um corpo doente. Semelhantemente, a Escritura compara a igreja com um corpo. Há várias figuras falando da igreja, mas dentre elas, há uma que fala da igreja como noiva, mas dentre elas fala que a igreja é um corpo que tem que se desenvolver, tem que amadurecer, tem que crescer plenamente. A igreja é como um corpo que deve se desenvolver. Mas, infelizmente, em muitos casos, nós não vemos ou não contemplamos tal desenvolvimento. Se você olhar a carta de Efésios, ela fala sobre a natureza, o que a igreja deve, ou pelo menos deveria ser. E Paulo já tinha falado anteriormente sobre a necessidade do crescimento da igreja. Lá no capítulo 2, ele compara a igreja com uma família, ele compara a igreja com uma nação, mas ele compara também a igreja com um edifício que tem o alicerce, que é a palavra de Deus, os profetas, os apóstolos que escreveram o que o Antigo e Novo Testamento dizem, e como esse edifício sustentado na palavra, ele não pode ficar desse tamanho, ele tem que crescer, tem que ser cada vez mais erguido, tem que ser cada vez maior para a glória de Deus. Deus fez a igreja como um edifício, mas também como um corpo, para que, ajustado pela habitação do Espírito, que aplica a palavra de Deus, vai se desenvolvendo cada vez mais. Para que isso aconteça, se você puder aí olhar no texto anterior, no texto do versículo 1 ao 6, que nós não lemos, Paulo fala da realidade que o Senhor, o próprio Deus, que é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos, está em todos os seus, que é o fator que impulsiona este crescimento. A presença dele demanda, portanto, ação na vida e na existência da igreja, para que ela possa ser aquilo que ele planejou ser. Nós vamos ver, portanto, nessa noite, a igreja como um corpo. O objetivo de Deus para ela como um corpo. E que sendo um corpo, não qualquer corpo, mas o corpo de Cristo, ele é um corpo que deve ser aperfeiçoado. Como esse aperfeiçoamento acontece? Como Deus faz com que a igreja, como semelhante a um corpo, se desenvolva para a glória dele e seja aquilo que ele planejou por meio de Cristo que a igreja venha a ser. Acompanhe comigo. A igreja como o corpo de Cristo é aperfeiçoada ou aperfeiçoado como uma fonte, ou sabendo, em primeiro lugar, perdoe-me, qual é a fonte do crescimento. Para a gente saber como a igreja cresce, a gente precisa saber qual é a fonte que vai dar esse crescimento. Um corpo, para crescer, precisa se alimentar equilibradamente. Eu não posso me encher de doce, apesar de poder comê-lo. Eu não posso me encher somente de carboidrato, eu não posso comer só proteína, eu não posso comer só uma vitamina específica, eu não posso comer apenas cálcio, eu vou ter problemas. A alimentação tem que ser equilibrada, adequada, tem que haver uma fonte correta para o corpo crescer saudavelmente. A igreja também tem uma fonte de crescimento. Paulo começa nesse texto ensinando sobre a graça que Deus dá.
a graça de ser usado por Deus, cada um de nós, cada crente, cada um dos membros, para o crescimento do corpo. Deus deu graça para mim e Deus deu graça para cada um daqueles que creem em Cristo como o seu Salvador. Não é um privilégio somente do pastor receber graça e fazer todo o trabalho para um corpo crescer. Ninguém que foi salvo, de novo, por meio de Cristo, pode se eximir do serviço que Deus coloca em suas mãos na igreja. Se você notar, o texto afirma que a graça de manter a união foi dada, veja aí o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um. Portanto, ele está apontando para cada um dos crentes e dizendo: cada um de vocês recebeu, sem nenhuma dúvida, essa graça para servir a Deus, para servir o corpo, para que o corpo cresça. Todo verdadeiro crente, presta atenção nessa ênfase, todo verdadeiro crente recebeu a incumbência de servir e recebeu a graça de Deus para fazer isso. Deus deu, portanto, nesse serviço todas as ferramentas necessárias. E quando Paulo enfatiza que é graça, nós temos que entender que quando recebemos essas ferramentas para o crescimento, nós não temos que nos vangloriar de nada, porque tudo recebemos de Deus. Eu sou bom para cantar, tenho uma voz maravilhosa. Não, isso é um eu hipotético, não ri não, tá bom? É um eu hipotético. Ele já deu risada achando que eu estava falando da minha voz. Você acredita nisso? Brincadeira, brincadeira. É um eu hipotético, tá certo? Um eu hipotético. Pode ser você. Eu tenho uma voz maravilhosa, eu canto porque eu sou bom. Não, na igreja tem que dizer: eu recebi esse dom de Deus. A minha aula é sensacional, ninguém dá uma aula como eu. Hipotético de novo. O que acontece? Eu tenho que saber o quê? Não sou eu que tenho essa capacidade. Deus é que me concedeu esse dom, e assim sucessivamente. Paulo está dizendo logo de cara: a graça foi concedida a cada um. É graça, é favor imerecido, é amor de Deus, é do alto que vem, é da mão do Senhor, é quando temos dependência absoluta dEle que recebemos as ferramentas necessárias para o serviço. Aliás, a palavra dom no texto original bíblico significa nada mais, nada menos, a gente fala de dom para servir a Deus, do que um presente. Presente não é uma coisa que você merece. Presente é algo que quando você faz aniversário ou tem um momento importante para a sua vida, alguém vai lá e olha, toma, eu me lembrei de você, eu tenho um carinho especial por... Receba esse presente. Os dons que Deus nos concede são de graça e presente para que utilizemos para a sua glória. Algo maravilhoso, gratificante, algo que vai além das nossas expectativas e da nossa mente. O Senhor nos concedeu essas coisas não para o nosso bem, para a nossa honra, mas para o bem do corpo que é a igreja. Agora, como é que nós recebemos esse dom? Se é um dom, não há mérito algum em nós. Nós somos recipientes da glória de Deus. Nós recebemos essa graça de servir porque o seu Filho Jesus é a fonte original de crescimento do seu corpo, que é a igreja. O texto nos diz, primeiro, que ele desceu à terra e sofreu de maneira descomunal, incomparável. Não existe, aqui esse texto, alguns querem às vezes criar a ideia de que Jesus desceu ao inferno, que ele foi lá no meio dos mortos para resgatar. Esqueça, quem quer ir por esse caminho nesse texto está perdendo o seu tempo. Paulo não está falando disso. Não precisamos ir longe ou nos aprofundarmos muito para entender que ele está falando da obra de Cristo, tanto da sua obra
humilhatória, se você quiser chamar assim, a sua obra humilhante, como a sua a obra de exaltação. Quando Jesus veio, outra tradução poderia ser, quando ele veio à terra, quando ele pisou os pés nesse mundo pecador, quando ele tomou a forma humana, as regiões inferiores da terra, no que diz respeito a quem ele era e onde ele estava. Se você está lá em cima, se você é supremo, se você é perfeito, enfim, se você é Deus, e tem que descer nesse mundo onde há pecado, imperfeição, sofrimento, dor, fome, lágrimas, você desceu do seu estágio e está no mundo e na condição inferior. É isso que Paulo está dizendo aqui. Jesus desce ao mundo, se humilha entre nós, pisa no lugar onde nós, seres humanos, pecadores limitados, também pisam, e depois é glorificado. Essas duas coisas acontecem para nos dar a certeza de que Deus nos concedeu graça ao nos identificarmos com Cristo como nosso Salvador, para como Ele serviu, nós venhamos também a servir a igreja. Jesus teve que suportar a vergonha da cruz para a nossa salvação, a humilhação entre nós para a nossa salvação, mas não foi somente para isso, mas também para a nossa capacitação. Há duas coisas importantes quando Paulo está falando aqui para a gente aprender. A primeira é para a gente se colocar no devido lugar. Calma, não pense de você, a gente tem que pensar. Há um Senhor que se humilhou e há um Senhor exaltado, é por isso que você tem dons. Você pode ter até algumas coisas naturais, mas quem vai aperfeiçoar essas coisas é o Espírito de Deus, porque Jesus esteve aqui, se humilhou e foi exaltado. Mas há o outro lado da balança que equilibra isso. Quando eu venho para esse púlpito, eu me acho, sinceramente, profundamente incapaz. Quando eu começo a ler a Bíblia aqui, talvez não pareça, não dá para ver minha mão, a perna, mas lá por dentro eu tremo. Porque no meu coração digo, Senhor, eu não sou capaz. Ora, eu creio que não é um sentimento que somente eu como pastor nutro, eu tenho certeza que você que serve a Deus de alguma maneira menor ou mais intensa, em algum momento, talvez no passado, agora já passou isso por sua cabeça e diz assim, eu não sou capaz, não dá para mim, é difícil, tem que ser outra pessoa. O que Paulo está querendo dizer aqui no outro lado da balança é, isso foi Jesus que conquistou para você. Anime-se. Jesus dá de graça a você por causa daquilo que Ele fez e porque o Pai aceitou de uma vez por todas o que Ele fez, e além de nos salvar em Cristo Jesus, Deus é tão bondoso que faz o quê? Toma dom para você, para servir o meu povo, para servir a igreja. A garantia de que nós temos o dom foi a obra consumada e aplicada de uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo no coração de todo aquele que nele crê. Portanto, não há espaço nem para soberba e também nem espaço para que nós nos sintamos as piores das criaturas, incapazes de fazer qualquer coisa, porque Deus em Cristo Jesus deu perfeito equilíbrio para nós. Ele é o maior, mas sendo maior, Ele me amou, graciosamente me deu dons, para que eu possa servir a Ele e ao seu povo com todo o meu coração. Mas se você olhar para o texto ainda no versículo 7, Paulo diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Queridos, isso também traz um equilíbrio majestoso e maravilhoso. Os dons não são iguais. Você vai se lembrar, por exemplo, da parábola dos talentos. O Senhor, quando sai, não dá o mesmo número de talentos para cada um daqueles homens. São 3 personagens, Ele dá uma quantidade grande para um, uma quantidade média para outro e uma quantidade pequena para outro. Não há injustiça da parte de Deus.
proporcionalmente Ele sabe a obra que deve ser feita, e proporcionalmente, segundo a obra que deve ser feita, Ele dá dons proporcionais a cada um. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, mas justamente, de maneira equilibrada, Deus deu dons diferentes para cada um, para que o seu trabalho seja feito proporcionalmente. Não diga, portanto, esse trabalho meu ninguém vê. Acho que não vale a pena continuar a ser feito. Aquele trabalho ali é legal. É naquele lugar que eu deveria estar. Acho que no ano que vem é ali que eu vou querer estar. Se não for naquele lugar, eu não quero trabalho nenhum. Jesus concedeu conforme sua vontade, sem Ele nada teríamos, nada seríamos. E se há alguém que sabe o que a igreja precisa e o que nós somos capazes de fazer e que nos coloca onde quer para fazer o que Ele deseja, esse alguém é o Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Enfim, todo crente foi chamado para ser de Cristo, e se ele é de Cristo, também foi chamado para servi-lo, e se ele vai servi-lo, contente-se e anime-se, porque Ele gratuitamente, segundo a sua proporção, concedeu para cada um de nós um dom para edificar a igreja, edificar o seu irmão. Não enterre seu talento lá no buraco, não espere o tempo passar. Ele deseja que você, filho dele, ouça e atenda com urgência seu chamado, não porque Ele é cruel, não porque Ele não sabe o que está fazendo, não porque Ele não sabe o que você pode fazer, mas porque Ele mesmo concedeu os dons de graça que você e eu precisamos para fazer a sua obra. A fonte de crescimento da igreja não sou eu, não é a minha capacidade, não é a minha suposta inteligência, não é a minha voz maravilhosa, não é a minha aula sensacional, é a graça do Senhor. Confie nessa graça, sirva por meio dessa graça, esteja em Cristo Jesus e Ele dará tudo o que eu e você precisamos para servir, erguer e edificar a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Em segundo lugar, o corpo de Cristo é aperfeiçoado pelos instrumentos de crescimento. O verso 6, o texto vai nos dizer que Deus age por meio de todos. É um versículo antes que nós temos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse exato momento, Ele está usando cada um de nós como seus instrumentos para que vejam a sua glória, para que glorifiquem seu nome nos céus. Nós estamos aqui, Paulo vai apresentar uma lista, digamos, explicativa e não exaustiva, que demonstra a ação do Espírito nos crentes. O que eu quero dizer com isso? Uma lista exaustiva é uma lista que diz todos os dons que existem. Pronto, é isso. Aí tem gente que fica se apegando a esses textos em Efésios e Romanos, para falar, esses são os dons. Não, Paulo está dizendo aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas a lista poderia ser maior, me falta espaço para isso. Então ele está explicando alguns dos dons que existem, não necessariamente esses dons, todos eles continuam a existir hoje, mas eles têm um objetivo específico, e é isso que importa. E Paulo vai dizer que, primeiramente, ele separou homens para serem, se você olhar o texto aí, apóstolos. Nós estamos vendo um período no qual muitas igrejas estão colocando o nome lá na placa, né? Igreja igreja apostólica, para todo lado, igreja apostólica, apostólica não sei o que, apostólica não sei o que lá. Ok, se o significado fosse porque nós somos apostólicos porque estamos baseados no ensino dos profetas, dos apóstolos, eu não falaria, nem falo nada, está tudo bem, sem nenhum problema, mas não é essa a questão. De alguns anos para cá se desenvolveu supostamente um ministério que se chama apostólico, para querer dizer que o dom de apóstolo continua sendo exercido e deve ser exercido hoje.
Na verdade, isso nada mais é do que a soberba do ser humano se levantando para dizer: se a igreja lá tem um apóstolo, se a igreja B tem um missionário, se a outra igreja tem bispo, se a minha tem apóstolo. Por isso a minha é melhor, é maior, é mais poderosa. Você já deve ter ouvido isso, mas reforcemos a ideia. O dom do apostolado foi um dom momentâneo, um dom que existiu apenas para aqueles que Cristo chamou pessoalmente para seguirem-no, que viram o seu ministério, sua ressurreição, e viram-no também glorificado. Ponto. Quem não viu isso não pode ser apóstolo. Quando o último apóstolo morreu, o dom do apostolado morreu junto com ele. É por isso que eu já brinquei, às vezes a pessoa pode entender, né? Mas eu já brinquei, apóstolo bom é apóstolo morto. Acho que eu consegui explicar melhor o que quer dizer. Se o dom do apostolado acabou com o último apóstolo que viu Jesus, foi comissionado por ele, e esses apóstolos todos já morreram, não tem mais dom. Então, apóstolo bom são aqueles apóstolos que morreram no passado, não tem mais. Acabou, não existe, mas naquele momento eles foram chamados, existiam para cuidar da igreja, para orientar a igreja, para lançar os alicerces para que o corpo de Cristo se fortalecesse e a igreja pudesse crescer. Mas ele deixou de existir, atingindo o seu objetivo específico estabelecido pelo próprio Senhor que o chamou, o Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala dos profetas. No tempo do Novo Testamento, se você olhar para a Bíblia como uma linha falando dos profetas, você olhar para a Bíblia toda, vai olhar que o dom da profecia, os profetas eram inúmeros no Antigo Testamento, mas chega um momento que isso vai fazendo assim, ó, declinando. Você tem João Batista como, você pode chamá-lo de um profeta, mas no Novo Testamento, além dele, a única menção que existe de um outro profeta era um homem chamado Ágabo. Praticamente você não tem mais nenhuma menção sobre o dom de profetas naqueles tempos. Após a ressurreição de Cristo, também nós vemos cada vez mais esse dom se declinar e deixar de existir. Nós podemos usar no sentido genérico. Quando se está pregando a palavra, o pastor é profeta de Deus hoje, mas não no sentido restrito ou estrito da palavra. Porque nesse sentido o dom da profecia se encerrou com o fechamento do cânon bíblico, acabou. Porque tudo aquilo que eu preciso saber a respeito de Cristo, que é o ápice da revelação de Deus, tudo aquilo que eu preciso saber da vontade de Deus, está aqui nesse livro, a lei e o testemunho, caso contrário, jamais verão a alva. É na Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? Bíblia. Aliás, vou deixar aqui para você uma recomendação. Se alguém chegar assim para você um dia: olha, eu sou um profeta, uma profetisa do Senhor. Ótimo, eu quero ter uma revelação de Deus para você. É mesmo? Sim. Está na Bíblia? Está. Me fala o texto que eu leio, você não precisa me falar nada. Ah, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não quero, porque eu só sigo aquilo que na Bíblia está escrito. Depois, Paulo fala, em terceiro lugar, dos evangelistas. Nós podemos usar o termo nos dias atuais como uma referência aos que se dedicam exclusivamente ao trabalho de evangelização em regiões nas quais o evangelho ainda não é conhecido potencialmente. Talvez aquilo que é o missionário nos dias de hoje. Aquele que planta igrejas evangelizando. Nos quais a ênfase do trabalho está onde? Quando eu começo um trabalho, plantação de igreja, o que eu vou fazer? Primeiro, evangelizar. Quando eu vou alcançar povos que não conhecem a Cristo, o que eu vou fazer? Evangelizar. Então, você pode também, num sentido amplo da palavra, usar e dizer que aquela pessoa é um evangelista. No Novo Testamento, por exemplo, você tem a vida e o personagem Felipe. Ele vai abordar lá o eunuco, o etíope, a partir do texto de Isaías, mostra a salvação por meio de Cristo. Então, se for nesse sentido, esse dom pode existir ainda na igreja
pode ser usado, e nós temos pessoas que nesse sentido são evangelistas. Mas finalmente, esse é o mais importante, Paulo fala dos pastores e mestres. Cuidado com um erro comum. Algumas pessoas acham que aqui tem dois dons. Uns são pastores e outros são mestres. Não é isso que está no original grego. No original grego nós temos pastores que são e devem ser mestres. Eu estou conseguindo explicar a diferença? Não é, você é pastor, eu sou mestre, você é mestre, eu sou pastor. Não, o pastor deve ser mestre. Não exatamente com um mestrado reconhecido pelo MEC, mas no sentido de que o pastor é aquele que, além de cuidar das ovelhas, ensina. O mestre faz o quê? Ensina. O que Paulo está querendo dizer, queridos, é que os pastores têm N funções no meio da igreja, e vocês sabem as dezenas de funções que ele tem, mas a primordial função de um pastor que cuida das ovelhas, que Deus confiou nas suas mãos, não é outro, não é nada mais, nada menos que o ensino da palavra de Deus. Essa função é o trabalho primordial na vida do pastor vocacionado, chamado para o Senhor. Existem tarefas importantes na vida do pastor? Sim. Alguns, às vezes, querem mudar até mesmo a prioridade dessas tarefas, mas nós, como pastores, aqui eu incluo os presbíteros regentes, a nossa primeira tarefa é cuidar da oração e do ensino do povo de Deus. Os pastores mestres são hoje um dom primordial para as igrejas. Nós estamos vendo pessoas e igrejas transformando ou chamando homens que são coaches, homens que são animadores de auditório, homens que querem colocar nariz de palhaço no rosto e fazer piada. A função do pastor não é essa. Se vocês querem um piadista, né? Vocês, mais uma vez, retórico. Vou pegar no seu pé hoje, não, enfim. Coitado. Vocês, povo de Deus, de maneira geral, quem te vê por aí afora, se quer alguém como um piadista no púlpito, contrata, gente, é muito mais fácil, não precisa nem fazer seminário. Para que estudar 5, 6 anos para fazer piada? Aliás, pastor normalmente faz piada sem graça, né? Isso que é pior. Não dá. A função do pastor não é outra como primordial dentro da igreja do que ensinar. A gente tem que ter isso na nossa mente. O dom primordial na igreja do pastor é esse, mas nós estamos vendo muitas vezes as pessoas trocarem ou interpretarem de uma maneira não bíblica qual é a verdadeira e principal função de um pastor. O pastor é chamado a ensinar o seu povo, é chamado a cuidar do rebanho, é chamado a orar pelo rebanho, ser amoroso, leal pelo rebanho. E se você tiver um pastor assim, valorize-o, ame-o, respeite-o, submeta-se a ele. Eu sei que há muitos irmãos que vêm de outras tradições e sabem muito bem o que eu estou dizendo a respeito de homens que manipulam, homens que deixam a palavra de lado para estabelecer o seu reino, a sua vontade, homens que exploram o seu rebanho, as ovelhas que não lhe pertencem. Quando você encontrar uma igreja séria, um pastor sério, ore por ele, dobre os joelhos, ame-o, respeite, submeta-se a ele enquanto ele ensinar a palavra de Deus, porque foi para isso que Deus o chamou. Os pastores são chamados pelo ensino da Bíblia para fazer com que todo o corpo cumpra o seu serviço adequadamente. Sem os pastores e mestres, a igreja sofre porque falta conhecimento, e a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, e conhecimento da Bíblia. Mas o mais importante de tudo isso é notar que o grande objetivo para o qual Deus levanta essas pessoas é que Ele deseja que cada crente cresça em santificação. Paulo fala do aperfeiçoamento dos santos. Os líderes, pastores ou não pastores, que não foram ordenados, mas foram chamados
por Deus para cuidar da igreja, tem o grande dever, a grande tarefa de trabalhar para que cada cristão cresça em santidade de vida. Sabe qual é a minha grande tarefa como pastor na igreja? É ver você mais parecido com Cristo. Sabe qual é a grande tarefa do reverendo Nelson nessa igreja? É ver você cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o nosso grande objetivo. Foi por isso que Deus nos colocou aqui. Para pelo ensino, oração, pelo acompanhamento, para o aconselhamento, não importa, prepararmos os santos de Deus para que a cada dia sejam mais e mais parecidos com o Senhor Jesus, andem em santidade de vida. Mas mais uma vez eu alerto, cada vez mais muitos pastores estão preocupados apenas e tão somente em entreter o rebanho, estão preocupados em ver a sua igreja lotada, mega igrejas para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e eu já ouvi um pastor mesmo dizendo, olha, essa igreja está grande demais, eu não conheço ninguém, e nem fique me enchendo a paciência para conhecer ninguém, porque eu não vou fazer isso. Ele não está se importando. Ele quer a igreja cheia. Não estou nem falando que é por causa de dinheiro, mas por causa, às vezes, do orgulho, para que ele seja famoso e as pessoas o conheçam, não pelo ministério e por vidas transformadas, mas pelo tamanho da igreja que ele possui. Nenhum planejamento estratégico, eu não tenho nada contra isso. Nenhum plano de liderança. Nenhum sistema eclesiástico pode ser mais bem-sucedido do que o trabalho de enriquecer o coração do povo de Deus com o meio que Deus deu, que é a sua palavra. Será que nós, pastores, e mais uma vez, incluindo os presbíteros, temos nos preocupado com isso? Por sua vez, será que é esse tipo de homem que as ovelhas têm valorizado em sua igreja? Mas Paulo não para por aqui, então ele fala, tem pessoas que receberam dons, principalmente o pastor, que é para fazer com que essas pessoas cresçam no conhecimento do Senhor, para que elas sejam aperfeiçoadas. Ele poderia parar por aí, pronto, você está aperfeiçoado, está ótimo. Mas Paulo diz, para o desempenho do seu serviço. Você sabe por que você vem todo domingo aqui aprender a palavra de Deus? Você sabe por que você vem na escola dominical? Você sabe por que você participa de um grupo Despertai? Você sabe por que você participa de N congressos e programações? Para que você possa se preparar para o desempenho do seu serviço. Para que você saia do seu lugar, estenda a sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Perdoe-me a ilustração, ela pode parecer grosseira, mas você vai entender, eu não estou criticando ninguém que está numa situação física que às vezes até nem buscou. Usando o que as pessoas falam, que eu não gosto muito de termos de hoje, eu não sou gordofóbico, tá bom? Ok? Fica bem entendido isso? Mas a gente sabe que muitas vezes nós ficamos acima do peso porque a gente come e não sai do lugar. Fica lá na frente da TV com controle remoto. Quando vê, nossa, já passaram 2 horas, está na hora de fazer um lanchinho. Levanta, vai na geladeira, pega e continua. A cintura vai ficar redondinha, viu, meu irmão, minha irmã? Ok, vamos trazer essa ilustração para a nossa vida espiritual? Deus não quer fazer com que pessoas sejam obesas espiritualmente. Deus não dá alimento para mim e para você todo dia, para você comer. Nossa, que lindo o sermão do pastor, nossa, que maravilha esse ensino, a escola dominical foi maravilhosa, o Despertar hoje foi sensacional, o encontro de casais foi maravilhoso, mas a pessoa não sai do seu lugar, não se coça, não é ativo, não serve, não trabalha, não vai atrás da vida das pessoas, não evangeliza, não arregaça as mangas, não se coloca à disposição de Deus, é um obeso espiritual.
O grande intuito do ensino da palavra de Deus na igreja é específico: fazer com que cada membro, ao se santificar, execute o serviço para o qual foi chamado e para o qual Deus, o seu Criador e Salvador, o chama. É isso. E é dessa forma, então, que os líderes, membros que recebem de graça os dons de Deus, chegam ao objetivo final do Senhor: a edificação e o fortalecimento do corpo de Cristo. Terceiro e último ensino, queridos: a finalidade do crescimento. O desejo do Senhor no crescimento, o Senhor da igreja, é que todos nós cheguemos à unidade da fé. Quando a igreja cresce em conhecimento, com cada um usando o seu dom específico, recebido graciosamente de Deus, tendo uma liderança fiel à palavra, disposta a servir, ensinando a palavra do Senhor, quem ganha com isso é o corpo de Cristo. Primeiro, ganha em unidade. A comunhão é a marca notória de uma igreja madura e sólida. Uma igreja sólida, robusta, que está crescendo, é notório que ela tem comunhão. Os irmãos se amam. Tem problemas, tem diferenças, mas se amam, servem, estendem a mão, estão sempre todos juntos. Todos passam a entender a palavra de Deus, mas não apenas isso, a desfrutar da mesma fé salvadora, e todos juntos buscam a santificação. Aqueles que também vão se achegando a esse corpo vão sendo treinados e preparados para compartilhar da mesma fé que leva à unidade que o Senhor tanto deseja. Crescer na igreja diz respeito não somente ao número, mas também à fé que devemos compartilhar. As duas coisas têm que existir. Nós não podemos ter medo do número, a gente tem que, biblicamente, crescer. Se fizermos a vontade de Deus, se pregarmos o Evangelho, se discipularmos as pessoas, o resultado vai ser, para a glória de Deus, o crescimento numérico da igreja, mas também será um crescimento espiritual. As duas coisas têm que caminhar juntas. Mas outro objetivo que Paulo trata aqui é que o crescimento do corpo de Deus acontece até que tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele vai usar várias expressões para trazer esse ensino. O conhecimento do Filho de Deus é o conhecimento de Cristo, o Jesus Redentor, aquele que nasceu na Galileia, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que cresceu, cumpriu o seu ministério cabalmente, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus e aquele que prometeu que vai voltar. É muito mais do que um conceito. A Bíblia apresenta uma pessoa com a qual nós apenas não aprendemos, nós aprendemos dele, no que está na palavra de Deus, mas também nós nos relacionamos com ele. Jesus não é um mero conceito que você domina, Jesus é um Redentor com o qual você se relaciona, e a igreja existe para conhecer a respeito de Jesus, mas para que também eu e você nos relacionemos plenamente, vividamente com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum crente estará preparado para servir e nenhum crente alcançará o seu objetivo se não for aperfeiçoado e trabalhar para aperfeiçoar uns aos outros no pleno conhecimento da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo então fala, até que atinjamos a perfeita varonilidade. É óbvio que aqui a gente, mulheres, calma, tem uma figura de linguagem. Então, se é para atingir a perfeita varonilidade, isso não é para mim, pastor, eu sou mulher, calma, é uma figura de linguagem. Até que atinja o ser humano perfeito. O conhecimento de Cristo faz com que homens e mulheres crentes sejam cada vez mais e mais mortos para os pecados e vivos para Ele e a sua palavra.
Paulo, para reforçar isso, ainda diz: à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, o que ele quer dizer com isso? Nós precisamos de modelo o tempo todo na vida. Você já reparou como é adolescente? Jovem já vai mudando um pouco, mas adolescente gosta do quê? De modelo. Outro dia eu estava numa outra cidade, um menininho, né, já entrando na pré-adolescência, ele veio com um cabelo espetado que parecia um moicano. Eu olhei para aquilo, mas rapaz, que na minha profunda ignorância, né, que raio de cabelo é esse? Eu nem lembro mais o nome de quem ele falou, mas é o cabelo igual de fulano. Eu acho legal. A adolescente está o tempo todo procurando um modelo. Ele olha para um cantor, ele olha para um jogador de futebol, ele olha para uma cantora, ele olha para uma influencer digital e vai imitando. Porque isso não é uma questão só de adolescente, é uma questão do ser humano. Eu e você precisamos de modelos. Nós, lá no fundo da nossa alma, perguntamos: o que é um modelo de homem? O que é um modelo de mulher? O que é um modelo de pai? O que é um modelo de mãe? O que é um modelo de marido? O que é um modelo de esposa? O que é um modelo de um encarregado de um setor? O que é... Nós procuramos modelo o tempo todo. O problema é que, na maioria das vezes, como cristãos, nós procuramos o modelo na pessoa e no lugar errado. O nosso modelo, seja você criança, adolescente, homem, mulher, solteiro, casado, jovem, idoso, o nosso modelo foi dado de uma vez por todas. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem a medida da estatura que precisamos alcançar. Espere-se no Senhor Jesus Cristo e cresça como Ele deseja. Cristo é a medida perfeita, e isso também é importante para nós. A gente vem na igreja, a igreja não está livre de tropeços, a igreja não está livre de escândalos, a igreja não está livre de problemas. Mas quando nós entendemos quem é a medida da estatura, da plenitude, que não é outro que senão o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos qual é a nossa meta, e não importa o que venha acontecer ao nosso redor, nós continuaremos adiante servindo ao Senhor. O nosso pecado, ao contrário do que eu falei, né, pode ter o obeso espiritual, mas tem aquele que está em inanição espiritual. Espiritualmente você levanta ele com um dedo. Está leve. É isso que Paulo está dizendo aqui. A nossa tendência, sabe qual é? É andar como meninos, como crianças. E Deus não pode querer que a gente... Eu falei no início da minha mensagem sobre um homem que tem 26 anos, mas parece que tem 10. Tem gente na igreja que é a mesma coisa. Tem gente que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, mas não muda. É a mesma pessoa. Está sempre falando mal dos outros, está sempre resmungando das coisas, está sempre reclamando, está sempre fazendo maldade, não lê a Bíblia, não ora, há anos e anos e anos e anos. Tem gente que entrou 1 ano, 2 depois dele, está lá na frente, cresceu muito mais. A falta de conhecimento de Cristo, a falta de olhar para Cristo como o grande modelo, nos deixa despreparados para o que nos rodeia. E aí que tem também um outro problema como consequência em relação a isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não podem ser como meninos, que correm por todo lado de ventre de doutrina. Nesses meus 20 anos de ministério eu já vi muita coisa. Mas a coisa que... Eu não me importo da pessoa sair da igreja por motivos relevantes, adequados. A pessoa pode mudar para longe, como é que ela vai continuar vindo na igreja que ela sempre veio? Tudo bem. De repente ela está numa igreja que não tem muita criança. Eu entendo seriamente essas coisas. Não tem muita criança, ele tem 2, 3 filhos. Pastor, não dá, eu preciso de uma igreja para abençoar a vida dos meus filhos. Por favor, não me leve a mal.
Mas a coisa mais triste que eu já vi em igreja é o crente que está sendo alimentado com Cristo, com a palavra de Cristo, ele fala, vou para aquela igreja. Por que você está indo lá? Porque lá é mais legal. Por que é mais legal? Não sei, mas é mais legal. Isso é coisa de criança. Você já viu criança brincando? Já viu ou não? Acho que já viu, né? Primeira coisa. Ela começa a brincar com um determinado brinquedo, 10 minutos depois ela joga de lado e pega outro. 10 minutos depois joga e pega outro. Ela vai enjoando com rapidez daquilo que é colocado na sua mão. Mas tem uma outra coisa que acontece. Põe duas crianças junto e dá um brinquedo só. Se prepara para ter que levar no oftalmologista, porque daqui a pouco está enfiando o dedo no olho um do outro. Porque é imaturo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem gente na igreja que é profundamente imatura e fica correndo de um lado para o outro. Ele vem na presbiteriana, enjoa, vai para a batista, enjoa da batista, vai para a metodista, enjoa da metodista, vai para a bola de neve, da bola de neve. Ele não para nunca. Porque não é homem, porque espiritualmente falando não tem maturidade, o modelo dele é a sua sensação, o seu prazer, a sua vontade, os seus desejos serem atendidos, o seu modelo não é o Senhor Jesus Cristo. Muito tempo atrás eu recebi um vídeo de uma mulher, de uma igreja. Eu acho que até citei esse exemplo, mas vale a pena aqui de novo. Ela ficava num local mais alto, se você quiser chamar, eu não gosto de chamar, mas se quer chamar de altar, de tablado, você chama como você quiser, para mim não vem ao caso. Mas era da altura de uma pessoa, ela tirou o sapato, colocou os pés no chão e falou: se você quiser ser abençoado, vai pôr a mão no meu pé, deixar o dinheiro da oferta e vai embora. Mas nem para falar comigo. É só isso que você vai fazer. E a primeira coisa que eu pensei, não vai ficar ninguém nessa fila, não. Não é possível, a fila ficou gigantesca. Por quê? Porque as pessoas perderam o referencial de que Jesus Cristo é o modelo. E a sua palavra é que tem que ser seguida. O que nós, como servos de Deus, que vão servir, edificar a igreja, tem que fazer? Ver as pessoas e fazer com que as pessoas entendam isso e sigam a Jesus como grande modelo. Isso não é feito de qualquer coisa, ou de qualquer maneira, perdoe-me. Paulo diz, segui a verdade em amor. Tudo que a gente vai fazer para servir a Deus, para que as pessoas sejam parecidas com Cristo, tem que ser feito com o melhor dos temperos que existem, com amor. Desejosos de ver a mudança no tempo que Deus deseja, como Deus deseja, para fazer o que Deus deseja. Seguir a verdade em amor é ter o mesmo nível de obediência do Redentor, que submetia ao Pai voluntária, prazerosamente, e ia com as pessoas ao seu lado até o fim. É seguir ao Senhor, seguir a verdade em amor, é segui-la sem a obrigação. Estão me mandando me inscrever nesse disposto a servir, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever nesse negócio aí? Não, é dizer, eu quero servir. Um membro de Deus é um membro útil. E indo para o final, eu quero dar um alerta, quem sabe, não para quem está aqui, mas para quem está nos acompanhando de casa. Desigrejados. Eu sei que você, talvez desigrejado, tenha tido muitas decepções, por causa de muitos erros que são cometidos, sim, em igrejas. Mas você não pode ficar afastado da comunhão presencial. Como assim, pastor? Simples. Um membro fora do corpo, vai acontecer com ele. Se arrancar o seu dedo, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, não serve mais. Se arrancar o braço, não vai servir mais. Se arrancar a perna, não vai servir mais.
Como é que uma pessoa não pode gostar da igreja, estar na igreja e continuar sendo na igreja? Não tem como. Está em putrefação, está destruindo a sua vida. Um membro fora do corpo é um membro inútil, necrosado, não serve para mais nada a não ser cortado fora. Volte para a igreja, para o corpo de Cristo, para servir, para ser servido, como Deus deseja, e experimentar da graça e do crescimento que só pode existir para aqueles que estão nesse corpo, desfrutando da presença do Redentor eterno. Você tem feito sua parte, você foi salvo pela misericórdia e graça de Jesus, você anda em verdade e amor, você faz parte da solução para o crescimento da igreja ou faz parte do problema que está destruindo a igreja? Frequenta a igreja, ouve aqueles que foram preparados por Deus e que estão dando a vida pelo rebanho, se disponha com amor fazer todas as coisas que Deus concedeu a você para você fazer. Não sejamos como meninos, mas cresçamos, tendo o grande modelo que o Senhor nos concedeu, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para orarmos, queridos? E após a oração e a interpretação da bênção, nós vamos cantar o hino 299 em pé. Oremos. Bendito Deus, louvamos o seu nome por sua palavra santa, bendita e eficaz. Por saber que aquele que esteve nesse mundo empoeirou os seus pés e subiu aos céus, concedeu dons para nós, não somente para o nosso crescimento, mas para o serviço do seu corpo, a igreja, para o crescimento dos santos, para que eles atinjam a estatura do varão perfeito. Oh, ajuda-nos a olhar para o grande modelo que é o Senhor Jesus, a não somente imitá-lo, mas adorá-lo, a amá-lo, a nos relacionarmos com Ele com todo o nosso coração, a sermos fervorosos de espírito, para que Ele seja o centro, para que Ele seja a nossa riqueza, para que Ele seja o nosso respirar, para que Ele seja o nosso alimento, para que Ele seja tudo aquilo que precisamos. Despede-nos em Tua paz, Senhor. Abençoa, aquece o coração daqueles que precisam servir, mas estão ainda presos aos seus costumes, à sua vida, ao seu comodismo. Importuna-os, ó Deus, com o Santo Espírito, para que eles possam ainda hoje entenderem a necessidade de servir, serem servidos e verem o teu corpo crescer, amadurecer, para que nenhum de nós seja como o menino que é arrastado por toda sorte de vento de doutrina, mas que estão firmes e centralizados no teu ensino, no supremo pastor, o Senhor Jesus. Despede-os em tua paz, visita os enlutados, abre porta aos necessitados e desempregados, traz cura e recuperação aos enfermos e àqueles que se submeteram à cirurgia, traz união e perdão àqueles que esteja conosco, pois sem o Senhor nada somos e nada podemos ou poderemos fazer. Em nome de Jesus.